Bom dia, estamos ao vivo. Bom dia, pessoal do chat. Estamos vendo aí já alguns colegas, professora Shirley, nossos conhecidos aí no chat. Bom dia, pessoal. Então, hoje estamos começando mais uma sessão do nosso quarto workshop virtual Cisgem da UFPR, tá? Eu sou a professora Susan da UFPR. E hoje o nosso foco aqui nessa manhã é propriedade intelectual, né? Para isso, nós temos o prazer de receber mais uma vez no nosso workshop a Francine Leal, da GSS, né? Bom dia, Francine. Eu vou apresentar brevemente aqui o currículo dela, né? Apesar de que muitos já devem conhecê-la, né? De outros workshops. A Francine tem estado conosco aqui, né? Ativamente. Então, a Francine atua nos temas de sustentabilidade corporativa, biodiversidade e mudanças climáticas, acumulando mais de 2 décadas de experiência dedicada a influenciar o cenário global. A sua formação acadêmica inclui graduação em Direito, complementada pela especialização em Direito Ambiental e doutorado em Biologia pela Universidade de Aveiro, em Portugal. Na qualidade de CEO da GSS, Francine lidera o time de biodiversidade e é a mentora da plataforma VBio, reconhecida no Brasil na construção do sistema regulatório para o uso sustentável da biodiversidade. Ela desempenha um papel importante no CEGEM, né, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, e no Protocolo de Nagoya, além de contribuir ativamente em conferências internacionais sobre mudanças climáticas COP. Então, Francine, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por colaborar ativamente conosco. E agora eu vou passar, então, a palavra para você, porque hoje, com certeza, a nossa manhã vai ser cheia, né? Então, fique à vontade, vamos compartilhar aqui a tua apresentação também. Joia. Muito obrigada, professora Susan. Bom dia a todos. Alguns nomes aqui que a professora já citou são grandes conhecidos e, para mim, como eu já disse nas outras vezes, eu repito agora, é uma grande honra, é um prazer estar com vocês nesse workshop, por diversas razões, mas, em primeiro lugar, porque eu sou curitibana, então eu fico muito orgulhosa de saber que a Universidade Federal do Paraná, ela tomou a liderança desse tema, né, e já há muitos anos vem organizando esse workshop, e ele já é referência no Brasil inteiro. A gente sabe que as pessoas ficam esperando o workshop acontecer aí para acompanhar, para se atualizar e aprender cada vez mais. Então, eu realmente tenho um orgulho pessoal de poder participar com vocês. E, naturalmente, fico sempre muito feliz de ser lembrada e ser convidada para participar, justamente por reconhecer a importância desse evento para todos nós brasileiros, né? Então, fico realmente feliz. Suzy, então, professora, vou te pedir auxílio no compartilhamento das minhas apresentações, porque a gente teve um probleminha técnico, que eu não estou conseguindo. Perfeito, que bom. Muito obrigada. Acho que podemos ir para o próximo. Eu já fui apresentada pela professora Susan. E aí, gente, eu vou considerar que é a primeira vez que estamos juntos, tá? Então, para aqueles que me acompanham há algum tempo, sabe que acho que pode passar mais uma década e eu vou continuar mantendo, acho que pode voltar ali, porque eu vou continuar mantendo o mesmo título para as minhas apresentações, tá? Eu sempre trago essa provocação: biodiversidade brasileira e você. Eu uso, e você? Por que eu faço essa provocação? Eu estou nessa área há mais de 20 anos. Então, quando a professora Susan me apresentou e disse que eu sou formada em Direito, ainda na faculdade de Direito, que eu entrei na década de 90, no momento de escolher o tema da monografia, eu já me deparei com o tema da biopirataria, e isso me chamou muita atenção. Desde então, em 2002, foi a primeira vez que eu escrevi algo em relação a esse tema.
E o que a gente percebe, conforme a gente vai estudando e a gente vai trabalhando, é que criou-se um paradigma muito grande, um estigma muito grande ao redor desse tema, tá? Então, tanto no setor privado quanto na academia, a gente percebe que há uma resistência ao uso da biodiversidade, a pesquisar a biodiversidade brasileira, justamente pela dificuldade, aparente dificuldade, de lidar com o sistema regulatório ou problemas com fiscalização. Então, isso causou aí uma certa resistência. E, além disso, muita gente fala, não, mas eu não uso, eu não tenho nada de biodiversidade brasileira. E é nesse ponto que eu gosto de fazer as provocações, né? Será que não? Como que a biodiversidade ela está inserida no nosso dia a dia? Então, eu acompanhei algumas das palestras que já foram feitas nos dias anteriores. Eu sei que a gente já teve a participação dos analistas do Ministério do Meio Ambiente, tanto com a Mari Smith quanto o Diego. Então, a gente já falou sobre CIGEM, já falamos sobre conhecimento tradicional associado, já tivemos a Manuela para falar sobre DSI, já tivemos o IBAMA para falar sobre as fiscalizações. Então, agora eu queria trazer para vocês, ainda que a gente seja um pouquinho repetitivo em alguns conceitos, mas também uma visão prática do cumprimento da norma, uma vez que nós, pela GSS, atuamos em grande parte com o setor privado, então a gente traz uma experiência prática do dia a dia, e nesse sentido eu digo o seguinte, a biodiversidade, seja ela brasileira ou não, ela está em pelo menos 90% de tudo que a gente usa no nosso dia a dia. A roupa que a gente usa tem algodão, tem linho, tem seda. Ah, mas seda? Biodiversidade, sim, ela vem do bicho da seda. Né? Eu sempre brinco assim nas palestras presenciais, eu pergunto assim, gente, todo mundo passou perfume hoje? Vocês estão cheirosinhos hoje? Sim, grande parte dos ingredientes de um perfume vem da biodiversidade, seja ela brasileira ou não. E no Brasil, ela é muito mais importante para nós do que a gente pode imaginar. A imagem que vocês estão vendo aqui, eu costumo dizer que ela resume todos os objetivos da lei de acesso ao patrimônio genético, conhecimento tradicional e repartição de benefícios no Brasil. Qual é o objetivo da norma? Qual é o escopo desta norma? Regulamentar o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios. Por que essa imagem ela é tão importante? Por que às vezes eu fico de 5 a 10 minutos iniciais da minha palestra só nessa imagem? Porque a gente está diante do maior exemplar de pau-brasil já encontrado no nosso território. E é um exemplar que foi encontrado, salvo engano, no máximo em 5, 6 anos. Então, olhem o tamanho dessa árvore, gente. Olha o tamanho deste tronco, dessa raiz. Ela é gigante. E o que ela representa para nós? Os portugueses, quando vieram ao Brasil, eles se encontraram aqui, os povos indígenas, nossos povos originários, começaram uma relação, obviamente, com uma comunicação ainda muito complicada por uma questão de línguas, mas despertou, convivendo com os nossos povos indígenas, despertou o interesse pelo quê? Pela forma como os indígenas faziam as suas pinturas corporais e pintura dos seus utensílios. E aí eles descobriram o que como que eles descobriram, o que eles descobriram aqui? Que a extração da resina da árvore, da casca do pau-brasil, era possível tirar um pigmento vermelho, uma tinta vermelha. E essa extração do pigmento avermelhado, ele é muito complicado. A cor vermelha é uma das mais difíceis de se conseguir extrair de uma forma geral. Tanto que, se a gente parar para pensar, grande parte... Imaginem, fechem os olhos agora e imaginem aquelas fotos, pinturas ou filmes da realeza, né? Quando a gente fala em monarquia.
via de regra, a monarquia está vestida de vermelho, porque era um sinal de nobreza, era raro obter a cor vermelha. Então, só a grande monarquia tinha acesso a essa pigmentação. Então, descobrir isso com grande facilidade aqui no Brasil despertou nos portugueses interesse. O que eu quero dizer com isso? Que esta pigmentação avermelhada, extraída do pau-brasil, a gente traduz na lei de acesso o que é patrimônio genético. Porque o patrimônio genético que nós temos é a informação de origem genética retirada de uma espécie vegetal, de um animal, de um micro-organismo. Então, o nome do nosso país ele está diretamente relacionado com a riqueza da nossa biodiversidade e com a relação que a gente tem com esta lei que vai regular isso. Mas como que os portugueses descobriram isso? Eu acabei de comentar. Observando os povos indígenas, vendo a forma como eles utilizavam, como eles extraíam. E isso se traduz como na nossa lei? No nosso segundo objetivo, não em ordem de prioridades, tá, gente? Mas por ordem aqui, da forma como está na lei. Nós estamos falando do acesso ao conhecimento tradicional associado a este patrimônio genético. Então, foi observando os indígenas, foi questionando os indígenas, aprendendo com os nossos povos originários, que os portugueses souberam como extrair essa pigmentação e como utilizá-la. E aí, gente, pode parecer brincadeira ou não, mas sem querer trazer uma ideia de colonialismo, como se ela fosse a verdade da nossa norma atual, mas eu sempre brinco, para quem gosta de Legião Urbana, né? Quem conhece a música Índios. E nos deram o quê? E nos deram espelhos, né? Como a música diz. Então, só para fazer uma analogia, quando a gente vem com essa ideia de nos deram espelhos, para aquela época, aquilo foi, entre aspas, considerada uma repartição de benefícios. Né? Então, gente, de novo, eu posso me alongar aqui nesse conceito, mas eu acho que isso faz com que nós, principalmente como cidadão brasileiro, passe a ter ou passe a dar uma importância maior à lei de acesso, à lei de proteção aos conhecimentos tradicionais e à necessidade de repartir benefícios, quando a gente pensa que isso está intrinsecamente ligado a chegada dos portugueses aqui ao descobrimento do Brasil, a nossa história e o nosso potencial enquanto país, quando a gente pensa que nós temos a maior biodiversidade do planeta. Tá? Então, lembrem, gente, que essa norma ela não é risco Brasil. Não é por conta de toda essa história que eu contei, por nós sermos, não somos os únicos, mas um dos únicos países a ter no nosso nome o nome de uma espécie vegetal como nome do país, dada a importância que essa planta teve na nossa história, tá? E aí, voltando, isso não é risco Brasil. Eu não sei se já foi tratado o tema do protocolo de Nagoya, mas, gente, é importante que a Lei 13.123 ela vem para responder, para atender os objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica, onde 196 países fazem parte e 196 países concordaram que precisamos conservar a biodiversidade do planeta. Precisamos fazer um uso sustentável dessa biodiversidade, dessa diversidade biológica ao redor do planeta. Uso sustentável significa usar e garantir que as próximas gerações tenham os mesmos acessos e possibilidades que nós nos dias atuais. E garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos do uso da nossa biodiversidade. Este é o objetivo de uma convenção internacional assinada em 1992. Nós já temos mais de 20 anos, mais de 30 anos aí da Convenção sobre Diversidade Biológica,
que desencadeou a assinatura de um tratado internacional chamado Protocolo de Nagoya, e que vincula os países, hoje cerca de 140 países parte, que assinando este protocolo, eles dizem o quê? Eu concordo que respeitarei as leis dos outros países e terei normas de acesso aos recursos genéticos, conhecimentos tradicionais e repartição dos benefícios. Então, o Brasil é apenas um dos países que passou por situações como essa, mas não é o único. E eu, pessoalmente, acredito que nós temos um grande potencial de fornecer alimentos, roupas, cosméticos e remédios para o mundo inteiro pela nossa biodiversidade. Professora Susan, por favor, acho que a gente pode falar. Acho que depois dessa historinha, acho que vocês vão começar a perceber, gente, que durante as minhas falas eu vou voltar o tempo todo no caso do pau-brasil, porque ele é emblemático e fica fácil da gente visualizar. Eu gosto de dizer, geralmente, quando eu sou apresentada nas palestras, quando me apresentam como advogada, né, ou com formação em direito, as pessoas já imaginam, nossa, vem aqueles slides agora com todos os artigos da lei, ela vai ler e tentar explicar para a gente. Vocês não verão isso nos meus slides, tá? O que vocês estão vendo nesta tela, por exemplo, ele é cópia da lei, tá? No conceito de acesso, o que é na Lei 13.123 de 2015 fala sobre acesso. Esta palavrinha, gente, significa que acesso é pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. Então, esse e o próximo slide, eles são muito importantes do ponto de vista de conceitos para a interpretação da norma. Então, a pesquisa, ela é atividade experimental ou teórica, realizada sobre o patrimônio genético ou sobre o conhecimento tradicional associado, com o objetivo de produzir um novo conhecimento por meio de um processo sistemático que gere e testa hipóteses, teorias, descreve e interpreta os fundamentos e fenômenos e fatos observáveis. Gente, veja, isso aqui é um artigo legal. Olha a importância, e eu não sei quantos de vocês que estão com a gente hoje são juristas, advogados ou da área do direito. Mas veja a importância, gente, de vocês pegarem a norma e quebrar esse conceito, aquilo que está na normativa em si. E quando a gente quebra, a gente pensa que cada pedacinho da norma, ela pode ou não ter relação com o nosso dia a dia individual. Então, geralmente as pessoas vêm e perguntam para mim, mas Francine, isso aqui que eu estou fazendo, isso é acesso? Eu falei, não sei, responda você para mim. O que você faz? Então, vamos lá. Esse evento, né, além de ser público e ser destinado à comunidade brasileira como um todo, a gente sabe que o foco principal é a academia, somos nós pesquisadores. As atividades que a gente faz do ponto de vista de pesquisa, na graduação, mestrado ou doutorado, ela parte de uma atividade, seja experimental ou teórica. A gente vai para laboratório, a gente faz revisão bibliográfica, a gente está buscando um novo conhecimento ou estou fazendo uma compilação de informações já existentes? Eu estou em campo observando a natureza para descobrir um novo comportamento de um mamífero e eu quero descrever esse novo comportamento? Eu estou em campo observando aves e, de repente, me deparei com uma ave nunca antes vista e eu vou descrever uma nova espécie? Eu estou no laboratório isolando moléculas para descobrir o potencial de uso dele na biotecnologia, em um medicamento ou até para o desenvolvimento de outros produtos químicos? O que eu estou desenvolvendo na minha pesquisa, ela tem como foco descobrir algo novo? E ela, obviamente, ela está relacionada com o patrimônio genético, com uma espécie nativa ou com o conhecimento tradicional associado?
Eu vou testar, eu vou mudar as minhas formas de entender esse resultado, eu vou comparar com outras, eu vou testar hipóteses, teorias, desistir dela, tentar uma outra, conversar com colegas, comparar, vou interpretar o comportamento de um animal, vou registrar isso. Tudo isso, gente, vocês têm que pensar nas suas atividades do dia a dia. Elas se encaixam nesse conceito da norma? Se elas se encaixam, então vocês já têm a resposta. Sim, é considerado acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado. Esse conhecimento que eu estou, essa pesquisa que eu estou fazendo, quando eu me deparo numa referência bibliográfica e eu confirmo nessas bibliografias que o guaco é bom para tosse, eu estou buscando e confirmando a existência de uma tradicionalidade de uso. Eu estou acessando, ainda que por fonte secundária, um conhecimento tradicional associado. Especialmente se eu for pedir uma patente, porque mais tarde a gente vai falar sobre propriedade intelectual, se eu descrevo no meu pedido de patente a quantidade de vezes que eu já consegui demonstrar que este pedido ele pode ser eficaz em virtude da tradicionalidade de uso de povos originários, de comunidades tradicionais, das raizeiras do Cerrado, dos ribeirinhos, dos caiçaras. Se eu estou demonstrando isso, eu acessei um conhecimento tradicional associado. Ainda que eu não tenha ido à floresta, que eu tenha tido um contato direto com algum detentor desse conhecimento, ele fez parte da minha pesquisa. Gente, tá claro? Porque, veja, quando a gente desmembra e tenta trazer cada uma desses itens para a nossa realidade, fica mais fácil entender. E aí eu tenho um outro conceito que é o desenvolvimento tecnológico. Esse sim. O que muda aqui? Na pesquisa, eu queria descobrir algo novo. Queria registrar. Meu objetivo, via de regra, é fazer uma grande publicação ou buscar uma proteção intelectual desse conhecimento que eu adquiri. Agora, se eu posso transformar esse conhecimento em um produto, desenvolver ou aprimorar um produto já existente, eu estou na transição desta pesquisa para um desenvolvimento tecnológico. Porque eu preciso me basear em tecnologias novas, em procedimentos já existentes, seja ele obtido pela pesquisa ou pela minha experiência prática do dia a dia, para desenvolver um novo material, um novo produto, um dispositivo, ou ainda aperfeiçoar um novo processo. Então, muitas vezes a gente vê e recebe assim, mas, gente, shampoo existe há centenas de anos. Por que eu colocar um extrato de cupuaçu nesse shampoo será um desenvolvimento tecnológico? Falei, não sei, me responda você. Por que você quer colocar o cupuaçu no seu shampoo? Ah, mas é que o cupuaçu deixa o cabelo mais macio e ele dá brilho. Ah, certo. E simplesmente, se eu comprar no mercado uma polpa de cupuaçu, misturar eu em casa no meu shampoo e passar no cabelo, vai dar o mesmo resultado? Acho que não. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que pesquisar, nós temos que testar a quantidade de extrato de cupuaçu que eu vou colocar nesse shampoo. Eu tenho que ver se esse extrato de cupuaçu ele vai ser compatível com os outros ingredientes já existentes no meu shampoo. Eu tenho que testar no meu cabelo para ter certeza que ele realmente vai dar brilho. Então, por meio de um procedimento já existente, que era fabricar um shampoo que eu faço há 100 anos ou mais de 100 anos antes de existir uma legislação, eu trago um novo ingrediente para fazer uma melhoria, um aperfeiçoamento, seja do produto, do material ou dispositivos. Isto é desenvolvimento tecnológico.
Ah, mas eu não quero nada disso, aqui está super na moda colocar uma espécie, essas plantinhas bonitinhas lá da Amazônia, todo mundo quer falar da Amazônia. Tudo bem, não tem problema. Mas você também teve que testar se esse extrato de cupuaçu que você teve ali, colocou no seu produto, ele não vai, sei lá, ainda bem que eu sou da área de direito, né? Posso falar tudo errado da parte técnica. Ele não vai, sei lá, oxidar o meu produto, ele não vai deixar com cheiro ruim. Eu vou ter que manipular essa fórmula. Então, ainda assim, eu estou acessando o patrimônio genético. E mais, se eu quiser colocar o shampoo porque ele está, o cupuaçu porque ele está na moda, eu vou fazer um apelo mercadológico. E neste caso, entra também na regra da lei e eu vou ter que repartir benefícios. E qual que é a minha finalidade, o meu objetivo final do meu desenvolvimento tecnológico? Explorar economicamente, óbvio. Se eu estou desenvolvendo algo novo para lançar um produto, não é para eu usar em casa, é para eu vender, é para eu ganhar dinheiro com isso. E se eu estou ganhando dinheiro com um produto desenvolvido com um patrimônio genético ou baseado em um conhecimento tradicional dos nossos povos, das nossas comunidades tradicionais, nada mais justo que eu reparta benefícios. Ou eu pergunto para vocês, se aqui nesta fase da pesquisa em que eu gerei um novo conhecimento, a minha corrida é para quê? Registrar minha patente, porque eu quero dizer que fui eu que inventei isso. Eu quero dizer que fui eu que descobri isso. E o que faz? Qual que é a grande vantagem de você proteger? É simplesmente dizer que você é um inventor, que você descobriu algo novo só por uma questão de ego ou fui eu, ou é uma garantia de que se outro quiser usar desse seu conhecimento, pague royalties para que você licencie. Então, qual a diferença da sua proteção intelectual para a proteção intelectual e ancestral das comunidades tradicionais ou daqueles que conservam, protegem e garantem a existência da diversidade biológica até hoje, que pode nos proporcionar novos desenvolvimentos? Tá? Então, aqui, gente, além de trazer o que está escrito na norma como conceito, eu trago para vocês também o porquê destas obrigações e a importância destas obrigações, tá? No próximo slide, professora Susan, por favor, a gente vai falar... Opa, não sabia que ele estava tão colorido assim, peço desculpas aqui. A gente vai falar aqui, então, se a gente falou que tanto a pesquisa quanto o desenvolvimento tecnológico, ele é sobre o CTA e sobre o patrimônio genético, eu preciso entender o que é, então, o patrimônio genético. Lembra que eu comentei na hora do Pau-Brasil e eu falei que o patrimônio genético, ele é a informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas, microalgas, leveduras ou de outra natureza, fungos, algas, vírus, prions, etc. Tá? Incluindo as substâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos. Quais são as palavrinhas mágicas aqui? A primeira é informação. Então, lembra quando eu falava que todo mundo levanta a mão? Biodiversidade brasileira, eu uso você? Não, eu não. Eu não vou na floresta. Pode vir aqui no meu laboratório, você não vai encontrar sapinho, plantinha, florzinha, você não vai encontrar nada aqui. Mas a gente tem um extrato, um óleo essencial ou uma sequência digital que eu estou utilizando para desenvolver ou pesquisar algo novo. Então, gente, essa ideia de que eu preciso ter algo palpável, material, ela não existe na nossa norma. O que vale é a informação genética, é aquela propriedade genética de uma planta, por exemplo, que vai gerar esta maciez no cabelo, quando eu comentei, eventualmente, do uso do cupuaçu. Então, veja, as indústrias cosméticas, na sua grande maioria, também não vão até a floresta buscar o cupuaçu. Elas compram extratos já padronizados de um elo intermediário e ela vai usar esse extrato no laboratório.
As sequências digitais é a mesma coisa. Eu acredito que vocês... Eu vi que já teve também a discussão sobre DSI, né, nos dias anteriores. Então, aqui, gente, é a possibilidade da gente pesquisar e desenvolver algo novo por meio da informação de origem genética. E o outro ponto-chave aqui, incluindo as substâncias do metabolismo desses seres vivos. Ou seja, eu não preciso pegar a folha de uma planta ou a flor de uma árvore e trazer para o laboratório. Geralmente, via de regra, os produtos são desenvolvidos com essa substância do metabolismo. O que é isso? Independente de ser biodiversidade brasileira ou não, eu vou trazer alguns exemplos. Então, quando a gente fala do própolis ou do mel, ele é o quê? Ele é um vegetal? Ele é um animal? Ele é uma alga? Um fungo? Não. O mel é uma substância proveniente do metabolismo da abelha. Ela produz mel. Um dos casos mais emblemáticos do ponto de vista de desenvolvimento de produto no Brasil, Captopril, medicamento. Acho que todos já ouviram falar sobre o medicamento. Qual é a base, qual é o princípio ativo do Captopril? A jararaca? Cortaram a jararaca em pedaços para fazer o medicamento? Não. Extrai-se o veneno da jararaca. É uma substância do metabolismo de um animal. E por aí a gente segue, tá? Em todos os outros casos. Então, são duas palavrinhas-chave para entender o conceito do patrimônio genético. Já no caso do conhecimento tradicional associado, quais são as nossas palavrinhas-chave? Informação ou prática? De propriedades com uso direto ou indireto associado ao patrimônio genético. O que tem de mágico aqui? Porque, gente, quando a gente vai falar sobre os saberes ancestrais, os saberes principalmente dos povos indígenas, que foram passados de geração em geração para as comunidades tradicionais hoje, se você perguntar para eles, para que serve isso? Veja bem, essa espécie, e aí emendar com o nome científico, ele tem propriedades antioxidantes que podem facilitar o processo de absorção do corpo? Não. Este conhecimento, ele é científico. Este é o nosso papel de descobrir quais são as propriedades, quais são as substâncias e como elas se desenvolvem no corpo humano ou em qualquer outro produto. O que ele, então, a informação, ela não é diretamente sobre a sua propriedade, mas ela tem um conhecimento sobre as práticas, seja ela de uso direto ou indireto. O que é esse direto ou indireto? Vamos lá, há 100 anos atrás, tínhamos registro de Covid, da doença Covid? Não. Então, adianta eu chegar vamos imaginar, em uma aldeia de índios isolados e tentar se comunicar com eles e pensar assim, tem alguma coisa aqui na floresta que pode ser bom para Covid? Resposta, não. Primeiro porque a gente nem sabe o que é Covid, não sabia o que era Covid. Mas, conversando, se a gente ficar lá um mês aprendendo com eles, a gente pode observar que, eventualmente, alguém pode passar por um processo respiratório. E eles vão olhar e falar, né, com tosse, um resfriado, eles vão dizer, se você está com doença do sopro. Doença do sopro? Não, essa doença não existe. Tudo que está relacionado às vias respiratórias, para eles era chamado de doença do sopro. Espera aí que para essa doença do sopro eu tenho uma plantinha aqui excelente. E traz uma plantinha ali. Aí você pensa, poxa, a doença do sopro, vias respiratórias, tem uma relação com Covid. Eu vou pesquisar sobre essa plantinha e quem sabe eu descubro um medicamento para a Covid. Veja, a gente entende que o uso ele pode ser indireto. Ele não precisa ser relacionado com aquela doença especificamente. Ela é muito mais abrangente. E na academia, gente, na pesquisa, a chance da gente se deparar com acesso ao conhecimento tradicional associado, ela é muito maior do que no setor industrial, na indústria.
Por quê? E a gente tenta falar muito isso nas discussões quando envolve CGEM e novas regulamentações. Porque a indústria, ela costuma fazer um processo inverso. Eu pego 10, 20 extratos de um fornecedor, que eu não preciso nem saber para que é, jogo num laboratório, em tecnologias, em robôs, que vão fazer algumas experimentações, que do ponto de vista técnico, ele vai dizer, dessas 20, essas 3 me mostrou um resultado interessante, do ponto de vista só tecnológico. E aí, nisso, a gente tem o quê? Ele nem sabia que espécie era, e menos ainda se tinha uma tradicionalidade de uso. Só que na pesquisa científica, via de regra, eu sei o que eu estou buscando. Eu decido o meu projeto de pesquisa. Eu quero estudar sobre espécies amazônicas que podem ser utilizadas em doenças respiratórias. Eu quero estudar sobre o potencial do guaco para outras finalidades. Eu já estou indicada a me deparar com essa tradicionalidade de uso. Então, gente, o CTA ele é muito importante para a comunidade científica, para as pesquisas. Existem muitas chances da gente se deparar, seja por fonte secundária ou de forma direta, tá? E aí, professora Suzy, acho que a partir de agora a gente vai passar mais rápido nos slides, porque eu entendo que esses são os pontos mais importantes. Bom, aí vem a pergunta de 1 milhão, tá? Que eu não sei se já está escrito aí no chat, mas pode ser que ela apareça. Mas, Francine, você tem uma lista das espécies que são consideradas patrimônio genético? E daí a gente já sabe. Falei, gente, essa é a pergunta de 1 milhão. Inclusive, se vocês quiserem colocar como seu projeto de pesquisa, vocês podem catalogar as milhões de espécies brasileiras no nosso pequeno território nacional. E aí, talvez a gente descubra quais são as milhões de espécies brasileiras e a gente vai saber se tem que cumprir a lei da biodiversidade ou não. Gente, nós somos o país mais megadiverso do mundo. Não tem como catalogar. O máximo que a gente pode ter é uma lista positiva daquilo que já se sabe e que já é usado no dia a dia. Tá? Então, o que a gente indica? A gente, principalmente aqui do setor privado, a gente pede para que seja questionado ao fornecedor a origem daquela matéria-prima. Sendo de origem natural, questionar de onde ele é extraído e o nome científico. Por que o nome científico? Vamos lá, de novo, eu tiro aqui a minha liberdade de poder falar tecnicamente errado, mas vamos imaginar o maracujá. Ele tem vários primos, tá? O maracujá temos a Passiflora edulis, Passiflora incarnata, entre várias outras passifloras. Todas são maracujá, mas nem todas as espécies com seu nome científico são originárias do Brasil. Portanto, salvo engano, a Passiflora edulis é nativa do Brasil. A Passiflora incarnata não é considerada nativa do Brasil. Então, eu posso desenvolver um produto com maracujá, sendo que, se eu utilizar a Passiflora edulis, eu cumpro a norma brasileira, ou se eu utilizar a nossa prima, a incarnata, eu não preciso seguir com as normas da legislação brasileira. Então, o nome científico é o que nos dá a resposta para saber se eu estou no escopo da lei ou não. Assim como o local de isolamento de um micro-organismo, do substrato, território nacional, etc., ou de coleta de uma espécie. Por quê? Para os casos de micro-organismo, a gente considera patrimônio genético quando ele é isolado de substratos nacionais, do mar, territorial, etc. Tem um exemplo que eu adoro, eu digo que pelo menos para isso a Covid veio bem, ela facilitou muito os meus exemplos. Então, a Covid, até onde a gente sabe, ela começou na China. Então, era uma cepa da China, um vírus lá da China, que começou a se espalhar pelo mundo. E, de repente, nas notícias, ou de repente, conforme a gente acompanhava, a gente tinha lá a variante amazônica, a variante X. Ah, mas esta vacina, ela não é eficaz para a variante Y ou a variante Z. O que é essa variante quando a gente traz
para a interpretação da norma brasileira. Esses micro-organismos, os vírus, bactérias, etc., elas evoluem com uma velocidade muito maior do que uma espécie animal, vegetal, e, portanto, elas adquirem características específicas de cada local. Elas vão transformando-se em variantes. Então, ainda que eu tenha pego, eventualmente, essa doença na China, voltei para o Brasil, e convivendo aqui, esse vírus, de certa forma, se modificou, ele foi isolado do meu corpo no momento em que eu fiz o teste, e com este vírus, as novas pesquisas vão se dar, este vírus isolado aqui no Brasil é considerado patrimônio genético do país. No ponto de vista de espécie de coleta, a gente falou, estava lá falando, quando eu falei Amazônia, a gente falou do cupuaçu. Mas o cupuaçu, ele olha ali aonde está a nossa fronteira imaginária do nosso país e fala, opa, a partir daqui eu não vou me reproduzir, eu vou ficar por aqui porque eu sou uma espécie brasileira. Não. A biodiversidade não respeita limites territoriais. Então, há inúmeras espécies que são transfronteiriças ou ainda cosmopolitas. E aí, gente, é o local de coleta que vai definir o cumprimento de uma norma. Então, eu trouxe este cupuaçu lá do Pará, eu tenho que respeitar a legislação brasileira. Eu trouxe esse cupuaçu lá do Peru, eu preciso respeitar a legislação brasileira. Ah, não, mas eu trouxe esse cupuaçu da China. Tem um plantio de cupuaçu lá da China. No Japão, né? Vamos lembrar, o cupuaçu é nosso. Tinha aquela intenção de patente do cupuaçu no Japão. Não, mas eu trouxe uma amostrinha de cupuaçu lá do Japão. E daí? Então, a gente está diante de discussões no âmbito do Protocolo de Nagoya, em que a gente tem que construir um mecanismo multilateral para definir as questões relacionadas a espécies transfronteiriças ou quando não é possível atribuir a origem deste material genético. Na nossa interpretação aqui, se coletado no Peru, originário do Peru, respeita-se a legislação peruana. Coletado no Brasil, espécie considerada nativa do Brasil, respeita-se a legislação brasileira. Estamos com uma espécie considerada nativa do Brasil. Vamos pegar um outro caso super emblemático, a seringueira. Tivemos já o auge do processo de produção de borracha no Brasil. Foi exportada, né? Foi levada para a Malásia. A Malásia é o principal produtor de borracha do mundo. É nativa da Malásia? Não. E neste caso, qual regra eu deveria cumprir? Então, aqui a gente está diante de um grande problema que não se definiu ainda, nem no CEGEM e nem do ponto de vista internacional, de como cumprir a norma. Lembrando que, para a norma brasileira, o que vale é a informação de origem genética. E a origem genética das propriedades de uma seringueira, ela não é da Malásia. Ela é do Brasil, mas não é só do Brasil, é do Peru também. E eu não sei se a origem daquele material genético que está na Malásia, ela é do Brasil ou do Peru. Então, aqui a gente está diante de uma grande incógnita que a gente precisa de uma solução o quanto antes. Do ponto de vista, as pessoas perguntam, tudo bem, não tem a lista positiva, mas existe uma lista negativa? Sim. Nós temos a instrução do mapa, aqui está 03, mas ela está desatualizada, mas o link funciona, em que a gente diz o mapa, o Ministério da Agricultura, ela tem, por definição normativa legal, o dever, o direito de construir uma lista de espécies que foram introduzidas em território nacional e, portanto, não precisam repartir benefícios. Tá? Aqui, a gente pode considerar que é a única lista oficial que eu possa me basear para dizer que eu não tenho obrigação. No caso das listas como CITES, USN, Reflora e outras listas que são consideradas aí muito ampla para pesquisa, eu digo que usem como base indicativo, mas não como verdade absoluta.
Nós aqui da GSS já questionamos inúmeras vezes o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Reflora, sobre a classificação de espécies que estavam lá dizendo nativa, naturalizada, etc. Eu brinco que para o bem ou para o mal. Tanto no sentido de dizer, olha, essa espécie, conforme toda a referência científica, ela é nativa do Brasil e vocês estão colocando como domesticada ou introduzida. E ela voltou para o campo status de nativa. E o inverso também, de estar ali como nativa e a gente dizer, olha, gente, olha essas referências. Não é do Brasil essa espécie. Nós não podemos considerá-la como nativa. E foi se colocada, então, como exótica, tá? Então, eu sei que essa não é a resposta que vocês queriam ouvir, mas tomem cuidado com listas que não são consideradas oficiais, tá? Aí, no próximo slide, tem apenas uma indicação. O próprio site do Ministério do Meio Ambiente diz que pode ser usada essas duas listas como referência, mas que elas não são exaustivas e estão em constante atualização. Portanto, especialistas devem ser questionados. Gente, um especialista, vocês vão dizer, tudo bem, eu preciso contratar a GSS para ela me dizer o que é? Não. Vocês são pesquisadores. Busquem referências científicas que possam te dar subsídio. E não é a Wikipédia, vocês sabem. Não é o Google. Então, estamos falando com pesquisadores. Busquem 5, 6 referências bibliográficas pesquisando sobre centros de origem daquela espécie. O que a ciência falar sobre a rastreabilidade de centro de origem, usem como segurança para dizer por que eu não ou não vocês cumpriram a norma, tá? No próximo, a gente vai falar... aqui o caso do cacau, eu acho que eu vou passar rápido para a gente poder entrar nos outros temas, é só para exemplificar isso que eu acabei de falar. Podemos seguir, professora, por favor. Outros conceitos relevantes, eu vou falar rapidinho aqui, pode seguir. O que eu acho que é importante, tá? Esses conceitos, eles são importantes para a gente definir quais são as nossas obrigações. Então, basicamente, nós temos como 3 grandes obrigações, 4 grandes obrigações na lei de acesso e repartição de benefícios. A primeira é cadastrar no CIGEM. O cadastro, ele é o quê? Eu cadastro a minha pesquisa ou o meu desenvolvimento tecnológico. A minha segunda obrigação é, somente nos casos em que eu for enviar material para fora do país, que eu for fazer uma remessa, eu vou cadastrar uma remessa. Olhem a diferença, gente. Porque o que as pessoas muitas vezes interpretam? Mas eu li na lei que para eu fazer uma remessa, antes eu precisava cadastrar. Só que as pessoas vão e cadastram a pesquisa e não a remessa. E aí não adianta nada. Cai esse envio do material, cai lá nos Correios, na fiscalização do IBAMA. Aí você apresenta, não, mas está aqui o meu registro, o meu cadastro de acesso. Só que não é o cadastro de acesso, o cadastro você só registra a tua pesquisa, você precisa do cadastro de remessa. Terceira obrigação, notificar um produto acabado ou material reprodutivo. Ou seja, a notificação, que é a terceira forma de registro no CIGEM, só ocorre no produto acabado ou material reprodutivo. Então, compreender o conceito de produto intermediário é importante para eu saber se eu tenho obrigação de notificar ou não. E a minha quarta obrigação e última é repartir benefícios. E aí, somente, por que esses conceitos são importantes? Porque só está obrigado a repartir benefícios o fabricante do produto acabado e aquele que comercializou o material reprodutivo. Tá? Então, produto intermediário é aquele em que não se precisa de está no processo da cadeia produtiva, agregará durante o seu processo produtivo como ingrediente, insumo, recipiente, para o desenvolvimento de outros produtos. Então, este cara aqui, de novo, gente, isso é um conceito da lei. O que eu fiz? Quebrei este conceito e coloquei os colchetezinhos para quê? Para vocês fazerem check. Sempre peguem os conceitos da lei, quebrem aquilo que a lei disse e façam check.
Se eu cumprir todos os cheques, eu me encaixo neste conceito. Se por alguma razão, aí no próximo a gente vai ver, Susan, por favor, que se eu não cumprir, acho que a gente pode ir para o próximo. Não vai ser. Volta lá, então. Se eu não cumprir todos do material acabado, tem um slide que vai mostrar esse exercício, eu não sou um produto acabado e eu não preciso repartir benefícios, tá? O próximo é o material reprodutivo, eu não vou explicar cada um deles, porque eu acho que aqui é uma questão de leitura, esse material ele vai ficar disponível para vocês. No caso das atividades agrícolas, o que é fundamental a gente saber? Que é considerado para a lei da biodiversidade que atividades agrícolas são aquelas atividades de produção, processamento e comercialização de alimento, bebida, fibra, energia e floresta plantada. Por que ela é importante? Porque todas essas atividades estão isentas da repartição de benefícios. O Guaraná Power Açaí precisa repartir benefícios? Não. Ele é uma bebida. A nossa barrinha de cereal com cacau, castanha do Pará e caju precisa repartir benefícios? Não. Mas ela passou por um processo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Porque eu não consigo pegar um monte de ingrediente, amassar ele, tampar e vender. Ele passa por processo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Quando eu vou nas indústrias de bebida e alimento, eu pergunto: mas vocês fazem acesso? Não, claro que não, só mistura ingrediente. Por que você tem aquela portinha lá escrito Departamento de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento? É para deixar bonito na foto? O que vocês fazem aqui dentro? Aqui a gente faz pesquisa para desenvolver uns produtos um pouquinho melhores. Tá. E nessa pesquisa vocês investigam qual que é a melhor castanha, como é que fica melhor o cacau, se é melhor o cacau A ou B ou C. Não, claro, a gente pesquisa, porque eu quero ter o melhor produto. Tá. E isso não é acesso ao patrimônio genético? Então, fazer alimentos e bebidas é sim acesso ao patrimônio genético, mas ele é isento da repartição de benefícios. O mesmo vale para a fibra. Lembra que eu falei que a gente está com as roupas, o algodão? A fibra, infelizmente, também entra aqui como uma exceção à norma e desenvolver roupas mais sustentáveis com a biodiversidade também não reparte benefícios. O mesmo se aplica à energia. Alguém já parou para pensar que o álcool, o etanol que a gente usa no carro, eventualmente um posto de gasolina, vamos brincar assim, poderia repartir benefícios? É energia, produção de energia. E não reparte benefícios, tá? Então, vamos pular, vamos adiantar, porque eu me empolgo, eu falo bastante. O material reprodutivo aqui na cadeia agrícola é, então, quem vai repartir benefícios na cadeia agrícola, ou seja, se eu estou pesquisando aqui sobre um açaí, eu quero desenvolver um açaí mais produtivo, uma polpa melhor, e eu vou comercializar esse material reprodutivo e depois eu vou repartir benefícios. Gente, dado super interessante que a gente acompanhou agora na reunião do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Sabe quantos produtos até hoje repartem benefícios? Produtos não. Quantos materiais reprodutivos repartem benefícios, pelo menos no âmbito do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios? Apenas 2. Nós temos apenas 2 notificações de material reprodutivo no Brasil repartindo benefícios. Ou isso é muito pouco e não há pesquisa nesse sentido. Então, gente, aqui descubram um novo mercado para vocês, porque nós temos como fazer melhoria nos nossos materiais genéticos. É um grande campo de pesquisa, ou este setor não está olhando para isso, tá? Próximo. Professora Susan, eu acho que eu vou te pedir para você pular o slide até onde vai aparecer um fluxo. Eu não vou falar sobre as exceções aqui, acho que aqui também segue a mesma regra de desmembrar a lei e vocês fazerem um check para vocês identificarem se vocês estão nas exceções da lei ou não. Com relação à exportação de material,
Soube que a professora Shirley já falou, pode passar também, por favor? Soube que pode passar, a professora Shirley, então, já falou para vocês. No próximo slide, segura um pouquinho. Então, sobre remessa, a gente já foi trabalhando aqui com a professora Shirley. Então, quando chegar nesse momento, eu vou pular esses slides, né, porque já foi falado, e reforçar, então, aquelas obrigações que a gente já falou aqui. Então, das nossas obrigações, quais são? Eu preciso cadastrar a minha pesquisa ou desenvolvimento tecnológico ou a minha remessa. A pesquisa e o DT, quando que eu vou cadastrar? Antes de pedir uma propriedade intelectual, antes de comercializar um produto intermediário. E o que é importante para nós? Antes de divulgar os resultados finais ou parciais da minha pesquisa. Antes de defender minha tese de mestrado ou doutorado. Antes de publicar para um análise de um seminário, de um congresso, seja ele nacional ou internacional. Antes de fazer qualquer resumo, qualquer paper que eu vá divulgar isso. Eu preciso ter o cadastro. E antes de notificar o material, antes de produzir e notificar o produto acabado ou material reprodutivo. Já no caso da remessa, é antes de enviar para fora do país. Veja que eu até separei esses dois marcos temporais. Eu tenho o marco temporal para pesquisa e desenvolvimento tecnológico e um outro marco temporal para remessa. E o produto acabado, o material reprodutivo, é somente os dois resultados que eu vou notificar. E aí, um ano depois, eu posso apresentar o meu acordo de repartição de benefícios, prestar contas e vir a repartir. No próximo, a gente vai ver a diferença de cumprir a lei quando envolve CTA. Qual que é a diferença? As obrigações regulatórias, elas são as mesmas. Porém, para pesquisar sobre, eu preciso do consentimento prévio informado. Aqui a gente tem dois detalhes. E aí eu trago a minha visão pessoal, que nem sempre ela é considerada aí como uma verdade absoluta, mas eu preciso trazer a minha interpretação para vocês. Quando a gente sabe que existe uma tradicionalidade de uso e quem é o detentor dessa tradicionalidade de uso, antes de começar minha pesquisa, eu já preciso do consentimento prévio informado. Eu preciso obter isso. E eu não preciso de todos os detentores, basta um. Agora, o que é a minha opinião pessoal? Muitas vezes, a gente já está pesquisando, a gente já está trabalhando. De repente, eu já tenho até um paper publicado e no meio da minha pesquisa, eu me deparo com conhecimento tradicional por meio de fonte secundária. No meio da minha pesquisa, eu descubro que existia uma tradicionalidade de uso. Veja, gente, o meu PIC, o meu consentimento prévio informado, ele nunca mais vai ser prévio. E a lei, em nenhum momento, ela fala que tem que ser prévio à pesquisa. Ele é prévio. Tudo bem que, por óbvio, a gente deveria interpretar que é prévio à pesquisa. Mas eu trabalharia aqui também com uma interpretação de que, no caso, e somente no caso de fonte secundária, ele deve ser prévio aos cadastros no SUGEM. Porque, de novo, eu já comecei minha pesquisa. Se a gente taxa que é sempre antes do início da pesquisa, eu já estou irregular. E na indústria isso acontece muito. Como eu comentei, eu vou lá com 5 extratos, coloco as cegas, comecei a minha pesquisa, fiz um protótipo, comecei a testar e depois eu vou buscar as referências bibliográficas. Eu já estou irregular. Tá? Então, a gente tem que tentar trabalhar aqui, na minha opinião, em delimitar os momentos de se considerar a importância de obtenção do consentimento prévio informado. De novo, essa minha opinião não é o que está na norma. Tá? Nos próximos, professora Susan, por favor, a gente, então, como eu comentei, vem alguns slides sobre remessa, mas sei que isso já foi coberto pela professora Shirley. Então, a gente pode passar mais rápido até a gente chegar em propriedade intelectual, que é o outro tema que estava para mim. Acho que pode passar super rápido, porque aqui tem o passo a passo, né? Não quero ser repetitiva com os dias anteriores.
E aí vai ter um slide próprio de propriedade intelectual, vai ser fácil. Talvez o próximo. Vamos ver. Mais um. Realmente eu tinha colocado bastante, pode ser mais. Aqui aquele pode passar, mas a gente colocou ali um outro. Repartição de benefícios, pode deixar aqui rapidinho, professora Souza, embora não seja o nosso tema, mas volte e meia pergunta. E a academia, as pesquisas, a gente vai repartir benefícios quando? Em que momento? Via de regra, não há repartição de benefícios para pesquisa científica, publicações ou mesmo universidades. Mesmo quando eu gero uma patente e eu vou fazer um licenciamento dessa patente, a própria lei reconhece que o licenciamento é uma exploração econômica, ou seja, um resultado econômico, porém ele é isento da repartição de benefícios. Então, isso é importante porque essa pergunta sempre vem das universidades. Eu preciso repartir benefícios da minha patente? Não. Quem vai repartir benefícios é o fabricante daquele produto que você desenvolveu, tá? E aqui a gente tem os valores relacionados, podendo, no caso do patrimônio genético, se for direto ao fundo, 1% da receita líquida. Se for por projetos não monetários, 0,75% em projetos. Se for de CTA de origem não identificável, que foi por fonte secundária e eu não consegui identificar esse detentor, 1% ao fundo. E no caso do CTA de origem identificável, eu negocio com o meu provedor e adicionalmente eu pago 0,5% no fundo. Por quê? Porque a lei estabeleceu, e com toda razão, que todo conhecimento tradicional ele é compartilhado. Existem codetentores. Então, para que não seja eu a única beneficiária de uma repartição de benefícios por um conhecimento que é compartilhado com outros parentes, com outros povos indígenas, eles podem buscar no fundo a participação para receber isso, ok? Nos próximos, professora Susan, por favor. Aqui é um resuminho da lei, tá? Eu acho que está claro para vocês, não sei se a gente precisa, né? Mas vamos pensar assim, eu sempre brinco, gente, olha como a lei é fácil. Um slide resume as nossas obrigações. Estamos falando de uma espécie nativa do Brasil, centro de origem Brasil. A minha primeira pergunta é: existe uma tradicionalidade de uso? Tem CTA? Estou acessando o CTA? Eu vou buscar o PIC, consentimento prévio informado, e aí sim eu vou cadastrar no SIGEM. A caixinha puxou errado, ele vai para o PIC e vem para o SIGEM. No caso de, ok, não tem tradicionalidade de uso, isso é só patrimônio genético, eu sigo dali e cadastro no SIGEM. Eu vou cadastrar minha pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. O resultado desta pesquisa ou DT foi um produto intermediário, um produto final, uma publicação, uma patente. Eu desenvolvi um alimento, uma bebida, eu não vou notificar no SIGEM e não vou repartir benefícios. A minha obrigação acabou no cadastro. Mas, se eu desenvolvi um produto acabado ou material reprodutivo, eu coloco isso como resultado da minha pesquisa e notifico no SIGEM. Aí a minha próxima pergunta é: mas eu sou um microempreendedor, eu sou uma pequena empresa ou uma cooperativa? Neste caso, embora eu tenha notificado, eu também estou isento da repartição dos benefícios. Agora, se eu sou uma média ou grande empresa, eu tenho essa obrigação. Se existe essa obrigação, eu vou escolher depositar esse valor no Fundo Nacional da Repartição de Benefícios ou assinar um acordo de repartição de benefícios e fazer um projeto. Gente, é simples. É muito simples, tá? Tenham em mente esse fluxo e vocês vão perceber o quanto é fácil seguir o passo a passo. Então, acho que agora sim, por favor, professora Susan, na questão de propriedade intelectual, gente, pode passar? Eu sei que esse tema ele é bastante questionado e é interessante que a primeira vez que pediram para falar sobre isso, eu fiquei pensando, gente, mas não tem muito conteúdo. Em que sentido?
Porque os temas relacionados à propriedade intelectual na lei brasileira, ela aparece somente 2 vezes. Em que momento que ela aparece? No artigo 12, quando eu vou dizer que o momento do meu cadastro é antes de um pedido de proteção intelectual, e o segundo momento que ela aparece é exatamente quando eu disse que o licenciamento, ele é uma exploração econômica, porém livre, né, isenta da repartição de benefícios. Acabou. São as duas únicas vezes que explicitamente temas relacionados à propriedade intelectual aparecem na lei brasileira, tá? Mas por que ela é importante? Eu costumo dizer que a Lei 13.123 no Brasil, ela é tratada como uma lei ambiental. Então, além do IBAMA fiscalizar, a gente vê que quando a gente pensa em escritórios da advocacia, via de regra, quem cuida desse tema são as áreas do Departamento de Direito Ambiental. Eu mesma me deparei com este tema estudando, buscando temas relacionados a direito ambiental. Mas, quando a gente pensa fora do Brasil, no protocolo de Nagoya, ou a gente vai falar com empresas estrangeiras ou escritórios estrangeiros, quem cuida deste tema são os escritórios de propriedade intelectual. Por quê? A grande diferença não está nos conceitos relacionados à propriedade intelectual. A diferença está na definição que a lei brasileira trouxe do conceito de acesso. Lembra quando eu falei para vocês o que é acesso? Pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Pesquisa, gerei um novo conhecimento. Esse novo conhecimento, ele pode ser uma mera publicação científica ou ele pode gerar uma patente. No desenvolvimento tecnológico, eu vou pegar um shampoo, eu vou misturar um ingrediente novo, eu vou testar, ver se ele funciona, mas no final do dia eu vou ter um shampoo. Não trouxe nada de novo. Então, tudo, basicamente, na lei brasileira, quando a gente pensa até que a taxonomia entrou e várias outras coisas da ciência básica entrou na norma, a gente tem um grande funil. Imagine a lei brasileira como um grande funil. Tudo, ou quase tudo, é acesso. Então, eu jogo tudo no pacotinho da lei. Tudo eu tenho que cadastrar. Aí, lembra daquele meu fluxo? Exceção, 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 exceção. Eu não tenho que fazer mais quase nada. Concordam? No final do dia, a repartição de benefícios era um pequeno grupo que vai repartir. Tanto isso é verdade que o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios só arrecadou 7 milhões de reais em quase 10 anos de lei. 7 milhões de reais, gente, repartição de benefícios com a... Parece que deu uma travadinha aqui na transmissão da Francine. Só um pouquinho, pessoal, a gente vai verificar, tá bom? Oi, acho que caí, mas voltei, né? Tô aqui. Voltou rápido. Obrigada. Que bom. Agora, imagine, eu não sei até onde vocês ouviram, mas imaginem esse funil ao contrário, tá? Lembra nossa caixinha aqui? Todo mundo tá dentro. Agora, imagine esse funil ao contrário. O conceito de acesso, na maioria das normas internacionais, ele está buscando o quê? A inovação, a patente. O que eu inventei com a biodiversidade brasileira? Aquilo ou com a biodiversidade daquele país. Aquilo que eu realmente inventei é o que entra no nosso funil ao contrário. Então, eu vou seguir as regras daquele país. E aí, o funil se abre. A partir do momento que aquela descoberta ela está no âmbito da lei, aí todos os elos repartem benefícios, o valor é muito maior do que o Brasil, as dificuldades regulatórias são muito piores do que a do Brasil. Se vocês acham a lei do Brasil ruim, gente, eu posso afirmar
com garantia. É a melhor lei, ou que traz maior facilidade de acesso e de questões e esclarecimento de regras, é a do Brasil. Só que qual que é o problema? Todo mundo tem que olhar para a lei. Nos outros países, quase ninguém. Então, é aqui que a propriedade intelectual entra. A nossa dúvida, esses questionamentos sobre propriedade intelectual, eles estão praticamente voltados ao fato de que, nos outros países, é a inovação que vale para o cumprimento da norma. Então, na verdade, eu não vou falar muito sobre o que é um direito autoral, propriedade industrial, proteção, porque isso é tratado na Lei de Propriedade Intelectual. De novo, não na nossa Lei da Biodiversidade. Então, os próximos slides, eu não me recordo exatamente quais são, Susan. Na verdade, aqui, ó, é muito do conceito que está na propriedade intelectual, tá? E, de novo, no nosso caso, a gente está sempre voltado nas nossas obrigações, que foi o que eu já comentei, então pode passar também, professora Susan. Aqui os procedimentos de solicitação junto ao INPI, que, de novo, não é o nosso dia a dia, mas o que ele é super importante? O INPI, o INPI, ele é considerado um checkpoint da legislação brasileira. O que isso significa? Quando vocês forem preencher o formulário, ele tem uma perguntinha lá que faz: você acessou, tem patrimônio genético, tem espécie nativa do Brasil? Você acessou o patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado? Sim ou não? Se você marcou não, mas nós temos um cupuaçu ali na nossa patente, isso pode ser considerado como prestar falsa informação a órgão público. Então, cuidado ao preencher esses formulários. Eu não sei, não tenho certeza. Vai que aquele maracujá primo que é de fora. Vou marcar não. Pode não ser o primo. Pode ser o nosso irmão maracujá aqui do Brasil, tá? Então, cuidado com isso, e ele é, então, considerado um checkpoint. Na época da regularização, teve muita patente que ficou parada em avaliação na época da medida provisória, porque existia uma dúvida muito grande em relação a isso. Foi feita uma força-tarefa pelo próprio INPI, enviando notificações para os inventores, para justamente questionar se tinham naqueles pedidos algum ativo da biodiversidade brasileira e se eles estavam devidamente regularizados, tá? No próximo... aqui, gente, eu não vou falar, é só e tem um link, todas as resoluções e orientações técnicas que a gente já aprovou. Então, até considerando o tempo, como aqui é só informação que vocês vão acessar, não faz sentido eu falar, eu encerro a minha fala aqui para que a gente possa responder aí algumas das questões que vocês trouxeram. E ao final ficam ali os meus contatos. No primeiro slide também tinha o meu e-mail. E aqui tem uma cópia da lei. Ali, a sequência ali são os artigos da lei que eu usei nos slides. Vocês podem comparar ali no final, que são efetivamente os conceitos que a gente trabalhou aqui. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Espero que dê tempo aí de eu responder algumas das questões de vocês. Obrigada, Francine, pela palestra muito esclarecedora. Só chove elogios aqui nos comentários, viu? Palestra muito esclarecedora, quanta informação que eu não conhecia, né, que eu não sabia. Parabéns pela palestra. E acho que a tua palestra foi tão clara que realmente nós não temos muitas dúvidas aqui no chat. Que bom! Até, assim, achei muito bacana, né, porque você trouxe vários exemplos, né, para mostrar o que é o desenvolvimento tecnológico, né, como que se caracteriza, né, no caso de um exemplo simples, que é um shampoo, né, que é algo que a gente tem no nosso dia a dia. Lembrando aqui para o pessoal, né, que sempre que tem patente envolvida é desenvolvimento tecnológico, né, então o cadastro tem que ser feito como desenvolvimento tecnológico no CISGEM, né, a Francine comentou que o cadastro tem que ser feito antes do pedido, né, como diz a lei, e vocês vão ver, né, na hora que vocês forem cadastrar, né, eles vão pedir lá nos resultados, né, daquele cadastro, o número do pedido, né, de patente, enfim, que é algo que você obtém depois de você ter feito ali o depósito. Mas você pode fazer o cadastro e atualizar o resultado depois, né? Então, os resultados, eles ficam ali disponíveis para você
e atualizando, né, conforme vão surgindo, e com certeza o depósito de uma patente vai ser um resultado, né, posterior. E eu, particularmente, tinha dúvidas sobre repartição de benefícios, né? Nós aqui, como depositantes de patentes, como universidade, temos aí algumas patentes depositadas, e achei que ficou muito claro, né? Foi bem esclarecedor dizer que nós aqui não precisamos, neste momento, né, nos preocupar com a repartição de benefícios, a menos que haja depois a exploração econômica, né? Então, já clareou bastante. Por mais que esteja escrito ali, é bom ouvir, né? Então, particularmente, também te agradeço, Francine, pelos teus esclarecimentos. Olha, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de compartilhar aqui, que surgiu agora, da Patrícia, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Gostaria de saber se há necessidade de realizar a notificação de um produto acabado com acesso ao PG, cuja comercialização e o processo produtivo ocorreram antes de 30/6/2000. Então... Ótimo, Patrícia. Vamos lá. Ninguém é obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei. Frase clássica do direito. Então, se o teu produto ele foi desenvolvido antes de 30 de junho de 2000, nessa data não existia lei. Então, você não era obrigada a fazer nenhum tipo de busca por consentimento prévio informado, notificação do SIGEM, até porque ele não existia, ou autorização prévia do governo. A lei, ela traz, no artigo 38, a possibilidade de regularizar uma atividade realizada em desacordo com a norma anterior. Mas a norma anterior, ela ficou vigente entre 30 de junho de 2000 e 16 de novembro de 2015. Nesse sentido, tudo aquilo que foi desenvolvido antes dessa data não precisa ser regularizado. Agora, o que é importante? De novo, eu tenho aquele shampoo que a gente comentou. Já tinha o shampoo, mas eu fiz uma melhoria do meu processo, eu desenvolvi uma melhoria do meu processo em que eu acessei o patrimônio genético. Neste caso, se foi uma nova formulação, um novo desenvolvimento, um aperfeiçoamento, neste caso, ele deveria passar aí por uma análise mais criteriosa e talvez fazer um novo registro, tá? Mas se ele for anterior, não. Ok. Deixa eu tirar aqui. Só um pouquinho, gente. Temos aqui mais algumas perguntinhas que apareceram agora. Então, a Glaucia está perguntando: gostaria de saber se, ao usar um óleo essencial já vendido comercialmente para inserir em uma formulação, preciso realizar cadastro no SIGEM? Sim. Então, vamos lá naquele exemplo que eu dei lá no início da nossa conversa. O que é o patrimônio genético? É a informação de origem genética, extraída, inclusive, do metabolismo de um ser vivo. O óleo essencial, ele é o quê? O próprio óleo bruto, ele é extraído ou da casca, ou de uma semente, da casca de uma árvore, ou de uma semente. Mesmo que ele já seja comercializado há anos, tendo ele passado por algum desenvolvimento tecnológico ou não, se eu vou inserir ele numa formulação, existe uma razão para eu inserir, certo? Ou ele vai me dar um cheiro melhor para o meu produto, ou ele vai me trazer uma questão de emoliência melhor no meu produto. Então, eu vou precisar testar a melhor formulação. Eu não vou simplesmente aplicar esse óleo essencial. Nesse teste, eu me encaixo no quê? No desenvolvimento tecnológico. Tá? Eu estou melhorando esta minha formulação com base em um ingrediente que contém informação de origem genética. O cheiro é uma informação de origem genética. Uma flor, uma margarida, não tem o mesmo cheiro da flor da dama da noite. Então, esta é uma informação genética daquela planta que vai gerar aí o meu potencial de uso na indústria. Então, sim, nós precisamos passar pelo processo de cadastro. Muito bem.
Ó, Francine, tem pessoal comentando aqui que gostaria de ficar ouvindo você o dia todo. Olha, se deixar eu falo, vocês viram que eu falo bastante. Vamos lá, temos mais uns poucos minutinhos, gente. Temos mais uma pergunta aqui da Ana Galvão. Uma patente licenciamento sem finalidade de exploração econômica com espécie cosmopolita, como é o pombo doméstico, é melhor cadastrar e notificar, mesmo sem ter a confirmação de ser um PG brasileiro? Gente, vamos lá. Eu não vou afirmar, de novo, guardo a minha licença para falar besteira aqui, mas eu não afirmaria que o pombo doméstico ele é necessariamente cosmopolita. Se ele for cosmopolita, entra naquela história de espécies transfronteiriças ou cosmopolita. Se ele é cosmopolita, ele também é originário daqui do Brasil. E se ele também é originário do Brasil e ele foi, entre aspas, coletado aqui, né? Ele foi pego aqui para fazer pesquisa, a gente tem que cumprir a lei brasileira. Agora, será que ele é cosmopolita ou ele é considerado uma espécie invasora? Que ela veio e ela se adaptou também ao Brasil, que ela eventualmente permaneceu aqui e às vezes existe muito mais pombo do que arara azul, tá? Esse é o primeiro ponto. Ainda assim, né, se entendermos que ele é considerado patrimônio genético, esta patente, ainda que não tenha uma exploração econômica, ela precisa sim ser cadastrada. Notificar não, porque eu vou notificar um produto acabado ou material reprodutivo. Se for o material reprodutivo do pombo, considerado, sim, nós temos que notificar. Mas a questão é, mesmo que eu não explore, eu lembro aquele fluxo, é nativo, cadastro no CIGEM. Se eu não gerei nada que vai explorar economicamente, acabam as minhas obrigações. Agora, faço a outra perguntinha. Gerei o produto acabado, eu vou notificar. Eu explorei economicamente e vou receber lucros com isso, eu vou repartir benefícios. Então, segue aquele fluxo que a gente sabe quais são as nossas obrigações. Muito bem. Olha, temos mais uma pergunta aqui interessante da Claudine, que ela quer saber se existe alguma fonte oficial com indicação da origem de conhecimentos tradicionais relacionados às comunidades tradicionais. Excelente pergunta, Claudine, muito boa mesmo, porque existe uma discussão no momento, tá? Uma intenção de que se faça um banco de dados de conhecimentos tradicionais. O Instituto Escolhas tem trabalhado muito em relação a isso, de tentar catalogar todos os conhecimentos já publicados e catalogar. Mas aqui eu volto e faço o mesmo paralelo que eu fiz com a nossa lista positiva da biodiversidade brasileira. Existem milhões de espécies brasileiras. Tem como eu catalogar tudo? Não. Os conhecimentos tradicionais, eu consigo catalogar todo o conhecimento que se tem dos nossos povos originários? Não também. Então, ela nunca será exaustiva. Eu não sei até onde travou, mas então, só repetindo, eu posso vir a ter uma lista indicativa, mas ela jamais será exaustiva. Eu não posso dizer, eu acessei aquele banco de dados, aquele conhecimento não estava lá, então eu não tenho mais nada que cumprir com a lei. Não podemos transformar esse banco de dados nessa falsa ideia de que são os únicos existentes no país. Ok. Pessoal, olha, a gente vai ter que parar agora, porque a gente tem mais uma sessão daqui a pouco, tá? Mas eu queria deixar agora aberto para a Francine, se ela quiser passar algum contato para que vocês possam tirar as dúvidas que ainda estejam chegando, né? O pessoal agora se empolgou, Francine. Então, você quer fazer aqui um fechamento, deixar algum contato para que o pessoal possa esclarecer? O meu e-mail pessoal tinha ficado ali, mas caso vocês prefiram, porque às vezes cai no meu e-mail e, enfim, acabo demorando para responder, mas vocês podem utilizar, que aí o meu time consegue ajudar, que é biodiversidade@gss.eco. Ok, gente.
Obrigada, tá? Agora começou um barulho de uma obra aqui, acho que é um sinal que a gente precisa parar um pouquinho para um intervalo. E aí a gente vai organizar a próxima sessão agora, tá, pessoal? Então fiquem aí, daqui a pouco teremos o professor Pedro da UFPR para compartilhar aqui sobre os nossos procedimentos internos. Francine, obrigada, você é maravilhosa, te agradecemos mais uma vez pela grande contribuição, né? O pessoal adorou e, se tudo der certo, nos vemos aí numa próxima. Obrigada, pessoal, pela participação. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau.